O amor não é puro, a relação não é sagrada. A ligação com o outro normalmente é mediada por uma ferida nossa, quase sempre. A verdade é que não nos ligamos ao outro pelo que ele é, mas pelo que ele representa dentro do nosso teatro interno. Porque esperamos, mesmo que de forma inconsciente, que essa pessoa tape um buraco em nós, um buraco que nos habita desde a infância. E na maioria das vezes nem sabemos de que buraco se trata, ele somente está ali. O outro é sempre meio e nunca um fim. Podemos embrulhar isso e fazer juras de amor eterno. Eu posso até criar a família tipo margarina para essa relação. E quando há separação e o outro deixa de cumprir esse papel, falta. E sentimos então que o amor acabou. Mas não foi o amor, foi a função narcísica que o outro tinha e empenhava em nossas vidas. Quem escreveu isso foi @_psicóloga. Ela tem um canal no Instagram e ela fala muito sobre relacionamento e traz aqui pra gente quebrar essa ideia de que o amor é sagrado. O amor é sagrado é o que eu sinto, é o sentimento. Só que normalmente quando eu espelho isso fora, quando eu coloco isso no outro e digo que amo o outro, tem muitas coisas por trás que a gente desconhece. Tem muitas coisas que me regem ali que eu nem tenho conhecimento. Às vezes, eu vi meus pais se relacionarem de determinada forma. Então, eu me relaciono porque aquilo, de certa forma, é familiar para mim. Às vezes, o meu primeiro amor, eu tive, um comportamento tóxico e a pessoa correspondeu, vamos dizer assim, de uma forma gêmea à minha dor. Então, vamos dizer que eu fosse uma pessoa mais sozinha, mais calada, né? A gente chama de amor evitativo. E do outro lado tinha aquele amor ansioso, que fazia tudo para que o outro estivesse ali. Então as pessoas acabaram combinando ali um amor que um foge, tem medo do amor, e o outro anseia por aquilo porque não consegue ficar só. Às vezes eu encontro isso na minha primeira, na primeira fase que eu estou apaixonada, na adolescência, e às vezes carrego essas feridas. Para quem acredita, tem gente que traz as feridas até de outras existências, de outras vidas. Então há aqui muito do nosso inconsciente que lidera a relação e a gente chama de amor. E na verdade, se a gente olhar para dentro, entender o porquê aquela pessoa me mexeu, mexeu comigo, me motivou, me manteve ali, eu vou entender que está para além, de algo que talvez eu compreenda, está para além do que a minha razão tente explicar. Então, se você chegou aqui agora, meu nome é Adriana, você está no canal Intuição em Mente. Eu vim trazer hoje uma leitura de tarô do amor. Vou fazer com 3 opções de montinho: o amor afastado, o amor novo e o amor para quem já está numa relação. Vou começar aqui agora com quem quer saber sobre o amor que está afastado. Trouxe alguns baralhos, oráculos, tarô e baralho cigano. Vou tirar aqui algumas cartas para quem está agora afastado da pessoa que ama. Vamos ver quais são as energias que saem aqui hoje para quem está afastado da pessoa que ama. Saiu a carta Universo, falando: sou um instrumento único da criação eterna. Essa carta, ela me traz a energia de que, sabe quando a gente acredita que eu sou algo isolado e sinto algo isolado? Mas a verdade é que todos nós estamos conectados de alguma forma. Então, às vezes, eu não entendo porque o afastamento aconteceu, eu não entendo porque a espiritualidade resolveu, colocar aquele muro entre nós, e aí a gente gosta de alguém que está distante. E aqui, quando vem essa carta do universo, eu preciso entender que todos estamos conectados. Todos estamos ligados de alguma forma por um aprendizado, por uma experiência, por um momento, um tempo determinado. Alguns casais estão unidos por tempos maiores, outros por tempos menores, E aí eu fico insistindo às vezes de manter algo que naquele momento a espiritualidade entendeu que era melhor caminharmos sozinhos. E isso vai ser único para cada um, porque existem casais que vão se curar juntos, existem casais que vão se curar sozinhos. E existem casais que se separaram porque acabou naquele momento,
aquilo deixa de fazer sentido. Então, seja lá qual for a sua situação, aqui diz que independente disso, vocês estarão conectados para sempre. Houve uma troca recíproca, ou pelo menos foi por um tempo, senão você não teria ficado, né, com essa pessoa. Nos casos que você nunca ficou, a coisa nunca aconteceu e você precisou se afastar, houve ali alguma interferência da vida que a gente não consegue compreender aqui. Mas que eu percebo que se eu estiver conectada com os meus guias, com meus da guarda, com a espiritualidade, eu confio que aquilo que eu não estou enxergando aconteceu por algum motivo. Então essa carta do universo para mim vem trazer uma energia de eu preciso confiar na sequência das coisas, né, no que nos acontece, não de uma forma final, mas daquele momento. Às vezes eu preciso me trabalhar, às vezes os outros precisam se trabalhar para que consiga entregar na relação algo mais recíproco, e aí se eu fico insistindo, aquela relação está desequilibrada, né? Vou tirar aqui uma carta do hoje para quem está afastado da pessoa que ama. Aqui sai a carta da gratidão. Essa energia, quando a gente pensa nesse afastamento, nesse amor afastado, se eu entendo que tudo que a pessoa me doou e que tudo que eu entreguei na relação era aquilo que era necessário, eu saio dela, mesmo sem saber se aquilo vai ter uma volta ou não, eu saio grata. Grata pela troca, grata pelos passeios, pelos encontros, pelo afeto doado. Se não houve uma relação, mas vocês se apaixonaram à distância, grata pela troca que aconteceu ali, grata pela forma que a pessoa te marcou, pela forma que a pessoa apresentou o amor. Então essa gratidão me fala que independente do que vai acontecer no futuro, que você mantenha esse sentimento, entendendo que o outro deu o que era possível. E aí, se aqui eu estiver falando com pessoas que guardam alguma mágoa, entender que nem tudo se resolve ali naquele momento. Às vezes a pessoa não tinha como me dar. Só que se eu entreguei, e eu acredito demais nisso, se eu entreguei um amor genuíno, sincero, amigo e parceiro, isso volta para mim, mesmo que seja por meio de outra pessoa. Então, por mais que você não queira agora saber de uma outra pessoa, né, ainda esteja conectada essa pessoa que está afastada, entenda que isso vai voltar, às vezes até em forma de saúde, de uma grana inesperada, e esse amor volta. Nada que a gente entrega ao universo não vem. Então a primeira carta que sai foi o universo, né? Essa mulher tá ali, ajoelhada, agradecendo ali, né? Parece que é o céu, o universo, aquela lua que tá por trás dessa árvore, agradecendo ao universo pela troca recebida. Então aqui pede que você trabalhe essa energia no seu coração, de não ficar pensando, porque às vezes o outro tem limitações, limitações emocionais, limitações de entrega, limitações da profundidade que se envolve. E é quando eu fico presa, né, acreditando que a pessoa foi maldosa, né, quando há o caso, né, existem casos que a pessoa realmente tem maldade. Mas aqui, se você ama alguém, né, ainda veio uma outra coisa agora. Se você ama alguém verdadeiramente, essa pessoa não merece o seu amor, isso não muda o que você sente. Muda, talvez, a vontade que você tenha ou não de se conectar a essa pessoa. Então, vamos dizer que você goste de alguém que não te valorizou. Você não deixa de gostar porque a pessoa fez isso. Você só escolhe não estar com essa pessoa porque ela não valoriza você. Mas o sentimento não morre automaticamente como se fosse um interruptor que eu ligo ou desligo. Então, quando eu entendo isso e permito que as pessoas possam ir da minha vida, mesmo sem saber se vai ter um retorno depois ou se não vai, aqui ainda não falou isso, aqui fala desse momento presente, de você estar grato nesse afastamento pela troca legal que houve, mesmo que tenha sido algo platônico, que tenha sido algo pela internet, ou se foi algo vivido no pessoal, que você seja grato, entendendo que o outro tem suas próprias limitações. E às vezes, aqui eu não estou falando de uma relação tóxica, não foi por maldade que o outro não te entregou, mas por limitações internas e emocionais, que essa pessoa de repente não conseguiu te entregar na mesma moeda que você deu, tá bom? Eu vou tirar aqui 6 cartas, tarô mitológico. 6 cartas.
a carta da morte, a carta 5 de paus, a carta As de ouros, a carta 6 de espadas, a carta Pajem de espadas, e a carta 7 de espadas. No fundo do deck, a carta 8 de ouros. O que eu vejo aqui? Aqui parece, né, que confirma que houve, né, uma despedida aqui entre vocês, na carta da morte. Nesse contexto aqui me traz desse término, me traz... Inclusive, olha que interessante, essa morte aqui tem 3 pessoas implorando ali por afeto, né, para que elas sejam olhadas, e a pessoa não tá vendo, né? Fora que a pessoa é muito maior do que elas aqui, parece que essa morte, né, esse término se deu por conta de uma diferença muito grande. Parece aqui na forma de se doar, mas pode ser por outros fatores, mas aqui me parece que uma pessoa se sentia maior que a outra, ou a outra se sentia pequena. E às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes só uma pessoa se sente pequena e o outro nem é uma pessoa arrogante, é uma pessoa tranquila, amiga, mas o outro se vê de alguma forma pequeno. Às vezes o outro faz questão de ser arrogante e aí te coloca no lugar de você se sentir pequeno. E às vezes as duas coisas acontecem simultaneamente. Então aqui me parece que essa morte, que esse fim que essa relação teve, foi uma discrepância na entrega, na forma, né? E aí, aqui, essa carta fala de conflito, né? Inclusive tem um dragão ali soltando fogo, as pessoas tentando, de alguma forma, resolver aquele conflito ali, né? Então, aqui me parecia um conflito de algo que seria incapaz de ser resolvido, né? Quando você pensa que tem 2 pessoas ali, cada uma com duas ou 3 tochas na mão, não vai conseguir, talvez, né, acalmar esse dragão ali, resolver esse conflito. Então aqui parecia, naquele momento, quando isso aconteceu, não sei o tempo que isso se deu, pode ter achado tanto você quanto a pessoa que isso talvez não tivesse solução. Só que quando vem As de ouros, parece que vai ter uma reviravolta aqui, né, que a pessoa vem. Olha que interessante, esse homem, ele é metade homem, metade peixe. É quase que uma coisa mágica, né, para você, essa pessoa vir no meio da água, né, com um rabo de peixe entregando um ouro, ou seja, falando sobre um início de verdade, o início na matéria, o início palpável, né, que se pode ver e enxergar. Aí as montanhas atrás me falam de uma certa, de certos obstáculos, né, que tiveram ali naquele caminho desse homem para que ele chegasse até aqui, nessa ponta do rio. E ele veio tentando contornar isso para trazer essa moeda para dizer, olha, não chegou ao fim, tá? Então aqui me veio uma ideia de que não chegou ao fim. Só que aqui houve um momento que essa pessoa, né, por conta da mente, né, dos seus pensamentos, achou que deveria se afastar, né? Achou que deveria, talvez por conta de algum compromisso, de um trabalho, de um estudo, que tinha que partir para outro lugar, né? Aqui me vem muito essa energia. Para outros, confirmando com essa carta que tem essas montanhas atrás, aqui pode dizer que uma pessoa vem de longe, né? Essa pessoa talvez não more perto de você e ela venha de longe para de alguma forma trazer uma nova ideia, né? Um novo contexto aqui para vocês. Essa carta também fala de mudança, né? Talvez essa pessoa esteja se afastando de algum lugar para vir na sua direção. Aqui parece que esse homem está indo na direção lá daquelas casinhas aqui, tem umas casinhas.
Então essa pessoa está indo, vamos dizer assim, de volta para casa, retornando, né, mudando de um lugar que talvez tenha sido essa distância para agora, mais perto de você, poder trazer essa aliança, né? Ou essa pessoa, se não houve questão de distância geográfica, que essa pessoa está vindo, né? Tá vindo na sua direção trazer essa novidade, né? Desse início, desse As de Ouros, desse algo como se fosse uma oportunidade mesmo próspera entre vocês, para que mude esse cenário. Então, que se vocês tiverem terminado, o que essa pessoa, para mim, vem me dizer é que essa pessoa vem trazer. Ou, se tiver espelhada a leitura, que você vai levar para essa pessoa, né? Você está indo na direção dessa pessoa. E aí, esse pajem de espadas, ele parece que tá fumando, né? Esse pajem de espadas me traz uma sensação de que como se ele quisesse de alguma forma comunicar, né? Falar dos seus planos. Ele traz alguma ideia inicial, né? O pajem me fala de alguém imaturo, de novo as montanhas lá embaixo dele, ele tá voando, né? Ele tá como se fosse sendo levado pela nuvem. A sensação aqui é que na cabeça dele, nos sonhos dele, eu falo dele, mas só porque eu sou mulher, mas aqui nesse caso, essa pessoa, ela tem talvez sonhado em ir na sua direção, talvez sonhado em oferecer isso, né? Talvez pensando, né? Espadas falam muito sobre o que está na nossa mente, falando sobre alguém pronto para agir, que vem comunicar planos, e mesmo que sejam planos iniciais, aqui essa pessoa, 7 de espada, mais uma carta da mente, né? Aqui fala que houve alguma ilusão, né? Essa pessoa de alguma forma se iludiu onde estava. Talvez essa pessoa também, aqui me vem mais no sentido de que essa pessoa evitou, na época, responsabilidade. Então aqui tem alguém chegando meio na calada da noite, né? Aqui parece uma pessoa de capuz, com algumas espadas na mão, trazendo essa energia de que essa pessoa, de alguma forma, respondeu pelos seus atos, ou tá respondendo, né, pela forma irresponsável que essa pessoa talvez tenha se doado. Mas aqui não me vem uma ideia de alguém ruim, me vem a ideia de alguém imaturo, de alguém que fez isso por imaturidade. Alguém que não teve naquele momento, aqui, por exemplo, carta 8 de ouros, ela traz a energia de alguém se dedicando. Então essa pessoa quer trazer a notícia, né, de algo palpável, mas que também ela quer falar que ela vai se dedicar. Aqui talvez ela não tenha feito isso, talvez ela tenha até manipulado as coisas entre vocês, mas agora ela quer vir se dedicando, cuidando dessa relação, né? Aí tem some aqui trabalhando em prol dessa relação. E aí deixar isso para trás, essa carta 7 de espadas, que fala dessa energia de essa pessoa não foi honesta no sentido de não avisar você que não estava pronta para se dedicar, né? E não de mentiras grandiosas. Aqui não me vem uma energia, me vem de alguém que não foi honesto no que falava e de alguma forma causou uma ilusão aqui entre vocês, né? Ela sabe que de alguma forma ilusória ela permitiu que você achasse que ela queria uma relação, mas que naquele momento ela não tinha condições. E isso talvez tenha ocasionado o fim, né? Eu vou tirar aqui mais 6 cartas do Lenormand. Vamos ver o que vai sair para quem está afastado. Vamos ver se as cartas colaboram com a energia que já está na mesa ou se traz novidades sobre essas pessoas. A carta do chicote. A carta do jardim. A carta da foice. Nossa, por um minuto eu esqueci o nome da carta. A carta da cobra. A carta da estrela. E a última aqui, a carta da carta, né? No fundo do deck, a carta da aliança. Aqui, realmente, inclusive essa energia saiu aqui nessa mesma carta para a leitura que eu fiz de mensagem canalizada, que foi antes dessa. Aqui me fala sobre essa pessoa que realmente quer uma aliança. Aqui fala de desejo, fala de que essa relação entre vocês tem raízes, que essa pessoa precisa cortar, né, essa falta de responsabilidade na relação, essa falta de compromisso. Essa pessoa tá fazendo essas mudanças na vida dela,
né, para vir na sua direção. Então, uma das coisas é se transformar em si para se movimentar na sua direção. É que essa pessoa quer oferecer algo, só que algo, né, vamos dizer assim, algo espiritual nessa oferta. Essa pessoa sente que tem uma ligação com você espiritual, né? E essa pessoa vai se comunicar, né? Ela vai de alguma forma entrar em contato para propor essa conversa, propor esse encontro, né? Para que depois de entender como você está em relação a essa pessoa, o que aconteceu entre vocês, para que talvez consiga propor essa aliança, consiga de alguma forma, ó, aqui embaixo tem a carta da raposa, ela está se planejando lá para fazer isso. Essa pessoa acha que você é uma pessoa que traz sorte na vida dela, que foi uma sorte ter encontrado você. Então, aqui me vem algo que vocês estão afastados sim, essa relação, mas que vai ter aqui alguma volta, porque essa pessoa entendeu que não foi honesta com você e que agora trazer, mesmo que seja algo inicial, verdadeiro, abençoado aqui pela espiritualidade, porque há uma situação enraizada que essa pessoa não quer perder. Essa pessoa, inclusive aqui, agora com essa energia me vem a sensação que essa pessoa é muito grata por ter te conhecido, né? Aqui apareceu o trevo de 4 folhas, essa pessoa tem uma gratidão enorme, né? Por ter te conhecido, por ter estado com você, e ela quer uma nova oportunidade aqui. E ela vai trazer isso se comunicando, tá bom? Essa mensagem que deixo aqui para as pessoas que estão com seu amor afastado. Vou organizar a mesa para trazer sobre novo amor. Se você não quiser mais essa pessoa e quiser assistir novo amor, fique à vontade. Só vou arrumar a mesa e já trago. Vou pegar aqui agora quem quer saber sobre o amor novo. É o segundo grupo. Eu vou tirar aqui uma carta desse oráculo. O nome dele é Rorô. Para quem quer saber sobre amor novo. Aqui sai a carta da fonte, falando: conecto-me à fonte e me regenero. Então aqui, quando a gente pensa no amor novo, né? Esse amor, a energia que me vem no coração é que esse amor vai regenerar, né? Tanto você, quanto você essa pessoa. Como se vocês fossem levar uma... Eu ouvi essa palavra no livro, a lufada de ar fresco, cada um para a vida do outro. Então, vocês vão ser uma energia gostosa, leve, e talvez assim, são aqueles amores que a gente chama de amores que curam, né? Amores que trazem uma sensação de que a gente está conectado, né? A gente mesmo, a talvez coisas que a gente nem sabia, que tinha vontade, que tinha desejo. Aqui tem uma mulher derramando uma taça aqui, né? Um jarro de sentimentos. Agora, uma carta aqui do tarô Oxo da transformação, sobre quem quer saber sobre amor novo. Depois eu vou deixar aqui na descrição a minutagem do vídeo. Sai a carta Estado de Alerta. A energia que me vem nessa carta, quando a gente pensa no amor novo, é necessário que você deixe para trás a sensação de que algo vai acontecer, essa sensação de que os mesmos problemas que aconteceram na relação anterior vão se repetir. Aqui tem alguém no chão, né? E outra pessoa ali em pé com esse cajado. A sensação é que a pessoa tem que estar sempre ali vigiando para que nada de ruim aconteça, né? Para que nada estranha em relação aconteça. E isso aqui me vem nessa energia para você deixar para trás as energias, sabe, as sensações, as emoções de relações anteriores que talvez tenham te deixado assim. Inclusive a primeira carta que veio uma energia de um curando o outro, aqui me fala que esse amor vai trazer uma certa regeneração para você, mas você precisa se abrir a isso. Senão a gente continua nos mesmos padrões. Às vezes a pessoa chega, eu tô tão cheia de feridas que eu não consigo sentir aquela novidade, que eu não consigo me conectar àquela pessoa, porque de alguma forma eu tenho ainda, né, as minhas sensações de dores, né, que talvez a pessoa não tava, nem tivesse ali, e eu coloco naquela relação que era para trazer novo, e eu repito as dores, os problemas, as reclamações. Tirar 6 cartas aqui desse tarô mitológico. Primeira carta, a carta do mundo. Aqui realmente vem reforçando esse início de ciclo, né? Talvez você também possa conhecer essa pessoa numa viagem. A carta 10 de espadas.
Aqui, aquela energia, né, de que a pessoa tá no chão dessas emoções anteriores, desses medos de relações. Aqui, ó, parece que a pessoa... A terceira carta aqui é carta 3 de ouros. A carta Rei de Copas. A carta do Eremita. E a carta do Sol. Fundo do deck, a carta 9 de Copas. A carta 9 de Copas fala desse presente, né? Desse presente do universo aqui para vocês. Para mim aqui, esse novo ciclo vai trazer essa nova pessoa, né? Essa pessoa que talvez... olha que interessante aqui. Depois desse sofrimento, né? Que você talvez teve em relações passadas. Aqui a pessoa tá no chão, tá vendo, encolhida ali. Enquanto outras pessoas estão vendo aqui, como se fossem as pessoas que passaram na sua vida. Aqui como se fosse tipo uma prévia de um julgamento ali e você no chão. Depois que você, né, passa por esse ciclo, termina esse ciclo, você começa a conseguir a se doar, né? A dar um pouco daquilo que você tinha, talvez das lições que você tenha aprendido nas relações anteriores, né? Por exemplo, o Rei de Copas traz uma sensação de que, uma energia de que ele se doa, mas ele não fala muito sobre as emoções, né? Ele é um Rei de Copas, mas ele é mais fechado, né? Ele não fala tanto das emoções, apesar de ser Rei de Copas, ele esconde um pouco o que sente. Então, eu acho que isso era a forma que você ou outra pessoa, né, caso esteja espelhada, essa pessoa não sabia, né, doar ali os sentimentos, e talvez isso tenha te machucado. Enfim, você vem de uma história até encontrar esse novo amor que te deixou no chão, né? E aí você foi se recuperando, foi de alguma forma caminhando, fazendo as suas curas, até que você começou, né, a conseguir a doar de alguma forma, conseguir dividir esse afeto, dividir esse amor, doar para o outro de alguma forma algo que você tinha. Aqui me vem como se você tivesse começado a compartilhar com outras pessoas todo esse aprendizado que você teve, né? E aí todo esse amor se voltou nessa forma de ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que compreende, mesmo uma pessoa mais séria e fechada, uma pessoa, né, que está ali disposta a amar de novo, porque isso foi uma sequência, né? Fechamento de ciclo, você no chão por conta de tudo isso, e aí depois você fazendo suas curas, aprendendo a se doar de novo aos pouquinhos, e aí você começou a ter empatia com as pessoas, a ter empatia consigo pela sua caminhada. Talvez tenha precisado de um tempo, e talvez essa pessoa também já esteja um tempo sozinho, né? Talvez pessoas, tanto você quanto a pessoa estejam no momento de reflexão, de mergulho interno, sabe? E aí depois que vocês fazem esse processo, finaliza aqui com a carta do Sol. Você é radiante, pronto para se abrir esse novo ciclo. Então primeiro esse ciclo começa quando você se vê sozinho, né? Quando você se vê rompendo algo, depois a gente volta para ele como se agora ele também anunciasse essa nova fase, né? E aí você recebe ou essa pessoa, essa relação de presente, a relação que vai trazer a cura, que vai trazer, né, o deixar para trás esse estado de alerta, que vai fazer com que você entenda que o que você viveu não era um castigo, era para você aprender as lições. E hoje você pudesse estar numa relação mais esperta, mais sagaz, né? De alguma forma enxergando ali que o outro tem as suas situações, tem as suas feridas também, né? Quando a gente encontra com alguém e decide ter uma relação, essa pessoa também está vivendo coisas lá do outro lado, né? E aí, quando eu entendo isso, eu vou começar... É como se eu tivesse de uma forma mais madura e mais consciente aqui nessa relação. Então, essa relação ela vai doar para você, né, esse afeto recíproco. Essa pessoa que está chegando, ela vai te doar amor. A carta aí de Copas fala dessa pessoa que é equilibrada emocionalmente, que tem compaixão, sabedoria com o outro.
Então essa pessoa vem para sua vida para te tirar desse estado de alerta, né, de que algo ali vai acontecer. E talvez vocês tenham ficado muito tempo, né, depois desses rompimentos, você do seu lado e a outra pessoa também, até que vocês encontrassem, né, essa luz, tivesse essa clareza sobre o que de fato, os valores que vocês têm, o que você quer encontrar numa relação, o que você procura numa outra pessoa, né? Então, depois vem esse presente, né? A carta 9 de Copas fala dessa energia de eu me sentir satisfeito, eu me sentir com prazer na vida, né? Tudo isso vem depois dessa caminhada solitária, né, que você saiu sozinha após tantas dores. Apesar de ser uma leitura assim, apesar de ser um amor novo, traz toda uma história, uma bagagem, né, que você traz aí na sua realidade. Vou trazer aqui mais 6 cartas do baralho cigano que possam complementar essa história desse amor novo que vem trazendo cura. Primeira carta, a carta do sol, de novo a carta do sol, a carta do cigano, a carta das nuvens, a carta da torre, a carta dos caminhos e para fechar a carta do anel. No fundo do deck a carta dos peixes. Aqui me fala dessa relação próspera que esse amor vai trazer para você, dessa plenitude, dessa aliança, dessa parceria. Aqui me vem muito, tô sentindo uma energia assim calma. Talvez essa pessoa venha te ensinar que o amor não é aquele desespero, né? Aquela borboletas no estômago, né? De você não saber, aquilo era aflição, aquilo era ansiedade. Essa pessoa vem trazer um amor tranquilo, um amor que vai te fazer se sentir assim, sabe, com o coração quentinho, de alguém que vai estar ali trazendo segurança, presença, né? Talvez você não consiga enxergar isso agora, talvez essa pessoa não tenha aparecido na sua vida, mas que os desafios que vocês vão passar serão temporários, desafios do próprio ajuste da relação, né? E vocês vão escolher caminhar por um tempo juntos, fazendo essas escolhas na vida. Vai trazer para você uma nova perspectiva, essa torre não está destruída, essa torre você consegue olhar as coisas de cima, entendendo o que essa relação vem te trazer. E aí eu finalizo com essas 3 cartas, que me retrata bem a energia dessa leitura. Aliança, parceria. Inclusive essas cartas, né? Olha que interessante. Elas têm as mesmas tonalidades. Aqui vai ser uma entrega profunda. Talvez essa relação te traga, essa pessoa talvez tenha um bom trabalho, seja uma pessoa próspera de alguma forma, ou você, e essa parceria vai deixar vocês ainda mais prósperos, né? E essa aliança vai trazer a sensação de quentinho na alma, de plenitude, de ter encontrado a pessoa, né, que vai te trazer clareza sobre as suas emoções. É como se assim, o sol viesse para curar, né? Para curar esse coração de vocês que talvez tenha passado por situações dolorosas no amor, mas esse amor vem trazendo cura. Muito bonita essa energia. Eu vou deixar vocês aqui, espero que de alguma forma tenha trazido uma clareza sobre o caminho de vocês. E já vou trazer, para quem quiser assistir, sobre amor, que quem está numa relação, né, quem já encontrou essa parceria, com as energias sai daqui. Obrigada, queridos, e até a próxima. Agora, para quem escolheu para ver as energias de quem está numa relação, vou começar aqui com um oráculo esse oráculo Ru-Ru. Acho essas cartas tão lindas. Uma energia leve, gostosa. Que energia vai sair aqui para quem está numa relação? A carta da perspectiva, falando perceba a realidade nas suas múltiplas facetas. Aqui, quando a gente pensa num casal, a gente tem muita mania às vezes de comparar, né? Eu fiz isso, você não fez aquilo. E isso não traz uma energia boa, leve. Traz de comparativo mesmo. Traz de uma sensação de que eu tô sempre me comparando, jogando na cara do outro o que eu faço, o que eu não faço. Aqui, tá vendo essas 2 cores? Aqui claro e aqui escuro. Como se fosse essa dualidade da comparação, de uma competição que talvez vocês tenham. Então aqui me vem uma energia de que vocês mudem um pouco essa perspectiva, no sentido de deixar de olhar para o outro
como esse comparativo para ver quem fez mais, quem, sabe? Essas coisas não trazem uma energia leve para a relação. Elas trazem uma energia de competição, né? De que eu fico vendo que eu sou melhor do que você, que eu faço tudo, que eu sou mais organizado, que eu sou mais limpo. E onde a gente quer chegar numa energia dessa, né? Então, que vocês possam organizar melhor a rotina de modo que gere menos conflito, né? Que vocês possam fazer uma melhor divisão sobre as tarefas, sobre as contas, para que não haja esse comparativo, vocês possam viver uma fase de maior harmonia, sem tanta competição, né? Uma carta aqui. Oxo da transformação, falando sobre preocupação. Aqui pode ser que uma pessoa da relação tenha mais preocupação com as contas, com os planos. Às vezes, se vocês organizam uma viagem, quem é que vai ficar? Quem é que vai ver se tem hotel, se tem passagem? Então, aqui existe uma pessoa na relação que é mais preocupada. E tá tudo bem você ser assim. Só que é importante você não levar as coisas nas costas. Ao mesmo tempo que você redivide as tarefas, você de alguma forma para também de se comparar ao outro. Essa aqui fala de perspectiva, que você possa mudar essa perspectiva de achar que tem que fazer tudo sozinho. Ah, não, porque se eu não fizer, a viagem não sai. Então que não saia. Porque se ficar tudo nas minhas costas, eu não vou ter prazer em viajar. Eu vou estar sobrecarregada. Então que vocês possam dividir no que o outro é melhor. O outro é melhor com datas, com organização, em fazer ligações para resolver. Então o outro faz a ligação e eu faço a reserva, sabe? Vocês dividirem de algum jeito que vocês possam, né, como um líder numa empresa, que ele trabalha com as pessoas de modo que elas possam entregar o melhor que elas têm, né? Sem que haja ali uma competição. E fui ajustar a vela e ela acabou apagando. Aí nisso o celular caiu. Às vezes, quando a gente percebe uma energia dessa na relação, parece que as coisas não estão andando conforme vocês querem. Então aqui me vem uma energia de que essa preocupação que está existindo é preciso conversar. Ah, mas o outro não gosta de conversar. Então tudo bem, paciência. A gente vai ter que, nem que a gente tem que agendar um dia para que haja uma conversa e você possa falar sobre essa sua preocupação, ou que se você for outro lado, que você possa estar aberto a pessoa conversar e poder dividir com você essas preocupações. Isso vai ser positivo para a relação. Porque aqui aconteceu várias coisas, eu fui acender o incenso, aí a vela apagou, aí o celular caiu. Essas coisas que acontecem no dia a dia, elas fazem parte. A gente não tem como evitar. O que eu posso fazer é tentar negociar com o outro, de a gente chegar no meio do caminho, nem aquilo que é só bom para mim, nem aquilo que é só bom para o outro, que seja bom para ambos e que a gente possa trabalhar naquilo que cada um tem de melhor. Às vezes um é melhor planejando, o outro vai ser melhor executando. Então, se cada um trabalhar naquilo que é melhor, a rotina vai ficar mais leve para todo mundo, né? E aí não vai existir essa situação de preocupação, porque eu sei que eu posso contar com o outro de alguma forma para dividir isso, né? Então, aqui me vem essa energia para vocês conversarem a respeito de algo que preocupa, que possam ajustar contas, valores, rotina, que possam, planejamentos que talvez vocês tenham que fazer, que vocês possam falar sobre. Às vezes só falar já ajuda, às vezes não é nem querer que resolva, às vezes só conversar a respeito já muda toda a energia, né? Tirar 6 cartas. A carta do enforcado, a carta 8 de copas. Olha a energia que sai aqui. A carta As de Paus. A carta Roda da Fortuna. A carta Pajem de Ouros. E a carta 10 de Ouros. A carta aqui no fundo do deck é a carta 4 de Ouros. Aqui, olha que interessante, esse homem, ele tá aqui abraçando as moedas, enquanto alguém aqui trabalha, tá vendo? Esse homem, parece ser um homem ou um menino, né? Um tá abraçando as moedas e o outro tá ali trabalhando. Essa carta me traz a energia desse apego, desse controle. Quando eu tenho isso na relação, parece que um é pai do outro, ou é mãe do outro, né? Então aqui,
Eu preciso largar o controle. Eu preciso deixar o outro ser responsável por aquilo que nós combinarmos. Eu preciso deixar que as coisas aconteçam. Ah, não, porque se eu não fizer, ele não vai fazer direito, então não faça. Porque se ele não fizer, ele nunca vai aprender. E aqui, a gente está falando de duas pessoas adultas, né? Ninguém é mãe de ninguém. Então, eu preciso, para que exista esse equilíbrio, tá vendo? Essa carta 10 de ouros aqui tem uma família, né? O homem tá ali, ele tá sentado cuidando desse bebê e a mãe tá ali em pé, curada, deixando ele exercer o seu papel. Ela não tá ali abraçando tudo. Ah, porque ele não sabe lavar roupa, ele não sabe fazer nada. E se você nunca deixar, ele nunca vai saber. Então aqui, a energia dessa família feliz que apareceu aqui na carta 10 de ouros, que fala também sobre uma energia de legado, de estabilidade. Para eu chegar aqui, eu preciso deixar que o outro, eu preciso deixar de ter controle e deixar o outro fazer as coisas. Deixar o outro entregar. A carta página de ouros vem com uma energia de, existe um potencial ali nessa pessoa. E essa pessoa quer fazer. Só que você precisa deixar. Aqui, a situação da pessoa que está preocupada está tão grande que essa pessoa já pensou em ir embora. A carta 8 de copas, ela fala de alguém que vai embora mesmo gostando. Não é necessário isso. Aqui é necessário uma conversa. Tem alguém se sentindo preocupada aqui, enforcada. Como se estivesse sobrecarregada numa relação de tem duas pessoas. Calma aí, se tem duas pessoas, por que eu estou sobrecarregada? Eu não estou dividindo bem as tarefas. E aí me veio uma energia, que eu já até falei numa leitura particular que eu fiz, que é o seguinte. Existem dois adultos numa relação. Se eu deixo o outro fazer, mesmo que errado, essa pessoa vai se aprimorando no processo. Ela vai se aprimorando no caminhar. Mas se eu pego para fazer tudo, essa pessoa nunca vai saber fazer. E aí eu vou estar sempre sobrecarregada e o outro sempre sem saber fazer. Você sente que não há um equilíbrio ali? Então, às vezes, eu estou pensando que talvez seja o fim, porque eu estou me sentindo sobrecarregada, mas parte dessa culpa de as coisas não mudarem em minha, que acabo pegando tudo para mim. Ah, ele não faz compra direito, eu faço as compras. Ah, ele não paga bem as coisas, eu pago as contas. É que eu estou fazendo tudo. Então aqui ninguém é mãe ou pai de alguém. Eu preciso deixar que o outro erre para ele aprender. Ah, mas se a pessoa esquecer de pagar a conta, a pessoa vai ter as consequências e vai pagar os juros lá da multa, né, de que tiver lá na conta. Então aqui me fala que é importante você, antes de pensar em ir embora, que você gosta aqui dessa pessoa, mas que você possa dividir com ela, né? Deixa eu ver essa carta. Aqui, por exemplo, olha que interessante, em todas as cartas, o enforcado ele está realmente amarrado. Aqui não. Aqui tem algo no pé dele que não está mantendo ele ali. Não parece algo que está preso na rocha ali. Sabe? Ele está ali como se estivesse de cabeça para baixo. Tá, mas ele pode levantar. Então aqui há algo que você não está percebendo, que você, deixando de fazer, você vai permitir que o outro faça. E aí o outro vai aprender, assim como você já aprendeu, né, nos seus processos. E aí, quando a gente vê essa carta aqui, As de Paus, me traz uma energia de vai existir uma nova situação aqui pra gente. A gente vai se organizar, vamos começar do zero aqui, né? Alguma coisa que eu posso não só confiar em mim, na minha parte que me cabe de não controlar, mas de confiar no outro, que o outro vai fazer a parte dele, né? A parte que cabe ao outro. E aí, essa roda da fortuna vem te lembrar que talvez nisso a pessoa não seja tão boa, mas talvez ela seja boa em outra. E aí, quando eu tô em cima, o outro tá embaixo, mas às vezes essa roda vira. E aí, por exemplo, no momento que Deus me livre, né? Um dos dois fica doente. Você vai ver que talvez o outro dê conta de coisas que você não sabia, mas a roda gira e você, poxa, eu tava em cima, agora eu tô aqui precisando. E a pessoa consegue levar uma roupa para mim no hospital, a pessoa consegue organizar a casa e as contas enquanto eu tô ali precisando fazer, né, aquele... Não sei porque vem essa energia, né, de alguém estar no hospital, o outro vai ter que pegar roupa no armário, vai ter que trazer, vai ter que organizar a casa, enquanto a pessoa não tá ali, tá cuidando, né, da saúde e tudo mais, a pessoa vai ter que dar conta e vai dar. Mas aqui você vai se ver assim, caramba, agora eu tô precisando dessa pessoa. Então deixa o outro fazer, deixa o outro entregar, mesmo que seja algo pequeno, que seja algo que assim a pessoa, ela tem até um potencial, mas ela nunca fez, para que vocês amanhã possam estar assim, né? Nessa carta 10 de ouros fala dessa estabilidade, dessa família, que vocês possam estar equilibrados, cada um fazendo o seu papel, né? Todo mundo ali junto, ajudando nessa família, o florescimento dessa família. E aí, qual é a sua parte nisso? É você deixar o outro fazer. É você não ter controle das coisas, nem apego que as coisas saiam como você faz. Se você lavar a louça
e ela sempre fica de determinado modo, compartilha com o outro como fazer para que fique também desse modo, já que você prefere. Aí o outro também vai dizer para você que talvez a forma que você organiza os itens do banheiro não seja como essa pessoa gosta e que vocês possam chegar no meio do caminho. Isso vai deixar de gerar aquela energia inicial que falou de uma energia de mudança de perspectiva, né? Para que você não fique sobrecarregado, mas que também você olhe isso tudo de um outro ângulo. Não que tá pesado para você, tá? Mas e por que você não divide então? Não deixa o outro aprender também, né? Vou tirar aqui 6 cartas do Lenormand. Vamos ver o que vai sair aqui de energia para quem tá nesse grupinho de quem já está numa relação. Como anda a sua vida, né? A sua história de amor aqui. Aqui, a carta dos peixes. A carta da chave. A carta das nuvens. A carta do cavaleiro. A carta do urso. E a carta dos pássaros. No fundo do deck, a carta da estrela. Aqui me vem a energia que você precisa confiar nessa relação, que você precisa confiar no aprendizado mútuo entre vocês, porque é uma relação próspera. É uma relação ali que tem potencial, né? E você tem a chave aqui, a chave caiu junto dessa carta, né? Você tem a chave para você não ir embora. É só se organizar, é só conversar, é só dividir com o outro as próprias angústias para que essas nuvens se dissipem. A nuvem vem trazer um bloqueio temporário. Basta ali um vento que essas nuvens elas vão embora e você consegue ver claramente o sol, você consegue ver claramente o céu, né? Por quê? Porque você entendeu e esperou que essa fase ia passar. E aqui parece que as pessoas estão indo em direções diferentes, né? O cavalo tá numa direção e o cavaleiro tá olhando para trás. E aí, se você também não der a oportunidade de o outro consertar aquilo que está errado, às vezes não é rotina, às vezes são condutas, comportamentos, crenças. Você vai estar sempre olhando para trás, fazendo um comparativo. Ah, mas você no início, você não era assim. Está sempre olhando para o passado. Aqui pede que você olhe na direção do que você quer dividir com essa pessoa. Se essa pessoa tem a potência de ter essa família com você, né, de formar isso aqui, o que está te faltando é não ser tão desconfiado. Você lembra que tinha a carta ali do 4 de ouros que falava sobre apego? Aqui pede que você pare de desconfiar, que você se permita, né? Permita que o outro, a desconfiança está exatamente em página de ouros aqui, que você permita não desconfiar da pessoa e deixar que ela faça, porque existe um potencial ali, né? Essa pessoa tem total capacidade de aprender as coisas. Vocês são casa um para o outro. Aqui sai na carta 10 de ouros esses pássaros, né? Aqui fala dessa falta dessa comunicação, mas que o outro vê você também como uma casa. É a família dessa pessoa, né? Você vê a família aqui, tem até um pássarozinho aqui, filhotinho saindo aqui na casa. Então, aqui fala dessa família que você formou com essa pessoa. Não é necessário vocês terminarem. É necessário vocês conversarem, para que vocês possam encontrar nesse diálogo refúgio, descanso, acolhimento, né? O que traz a casa, a sensação de família, é isso, de eu ser ouvida, de ser respeitada, mas que não é do seu jeito, porque a casa está sendo dividida ali por 2 pessoas, mas que seja o meio do caminho. Poxa, o que você acha que é bom? Nossa, eu sou ótimo em mercado. Tenta então formular uma lista de modo que essa pessoa possa não esquecer o que tem que comprar. Se você gosta de determinadas marcas, põe do lado do item dessa lista o que marca você quer usar, sabe? Então assim, você de alguma forma vai chegar ali num consenso com essa pessoa para vocês andarem na mesma direção, para que pare de haver essa competição e uma pessoa só fica preocupada. Essa pessoa chega em casa, fica jogando e não percebe as tarefas. Converse com essa pessoa. Poxa, como é que você quer que no final do dia eu tenha ânimo para namorar, para a gente ficar ali no nosso momento íntimo, se você não divide as tarefas comigo? Mas você tem que deixar que o combinado aconteça. Então é sentar, conversar, não ficar só reclamando, não falar da insatisfação como uma reclamação, mas como assim, poxa, isso aqui tá me machucando. Quando você não fala do outro, mas fala do problema, o outro se sente menos atacado. Então aqui que você possa falar do que te aflige.
Poxa, eu não tenho gostado da louça na pia quando eu acordo de manhã. Às vezes a pessoa dorme depois de você, né? Poxa, você poderia lavar a louça? Isso me aborrece acordar de manhã assim. Em vez de falar assim, poxa, você é um porco, né? Você deixa a louça. Você entende a diferença das duas comunicações? Eles chamam, né, de uma comunicação violenta, onde em vez de eu dizer para o outro aquilo que me aflige, que me chateia, eu coloco rótulos no outro, que você é porco, que você não me ouve, que você, sabe? Tudo isso faz com que a relação vai sendo desgastada. Então aqui, inclusive o cuidado que se precisa ter é nesse diálogo, é nessa conversa, para que você deixe de ficar controlando tudo e que o outro possa fazer, mesmo que seja poucas coisas, já vai te tirar, né? A pessoa vai aprendendo ali junto com você. Às vezes você se junta com alguém que trabalha num lugar que paga melhor, mas você é a pessoa que faz o dinheiro ali acontecer. Porra, que legal! É um casal que um vai entrar com dinheiro, outro vai entrar com planejamento e a vida de vocês vai ser maravilhosa. Aqui ninguém é mais ou menos. Cada um pode contribuir, ou deveria ser assim, para a relação, para que essa família seja estruturada, né? Para que essa casa esteja em pé, para que vocês possam dividir as tarefas e a mulher não tá ali só cumprindo o papel de mãe, que ela também possa descansar, porque o pai também sabe cuidar dos filhos, por exemplo, né? Não sei se vocês já têm filho. E aí esse apego e essa desconfiança de que a pessoa, não sei se a pessoa vai conseguir fazer, é a sua parte na tarefa. A parte do outro é aprender e a sua é de deixar de desconfiar. Porque essa relação é uma relação especial, vocês estão sendo guiados pela espiritualidade ali. Vocês foram colocados na vida do outro, né? Inclusive, às vezes, para trabalhar essa questão que saiu aqui inicial, de perspectiva, de eu parar de olhar para o outro achando que eu sou melhor que o outro. O outro também tem coisas a, né, a me oferecer de aprendizado, senão eu não estaria com essa pessoa, não é? Então, essa energia que veio para mim, eu espero que vocês consigam conversar, consigam chegar num senso comum, porque essa relação é uma relação bacana, né, de família, né, de bem-querer, e questões precisam ser ajustadas para que não precise terminar por conta disso, mas conversar e chegar no meio do caminho, tá bem? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês, tenha ajudado de alguma forma. Eu deixo um grande beijo para vocês, queridos, e até a próxima.